Muito bem, estamos de volta com o Acontece Regional. Bem-vindo ao programa. Se você chegou agora à Band, um bom dia para você. Sem chuva há mais de um mês e com o nível dos mananciais em baixa, Indaiatuba precisa apelar para as lagoas particulares. A medida que já foi usada em fevereiro, no auge da estiagem, pode ser retomada se São Pedro não colaborar. A crise hídrica que estava estabilizada no município voltou a trazer preocupação. Não chove na cidade há 34 dias e os reservatórios estão cada vez mais baixos. As temperaturas amenas dos últimos dias têm ajudado a economizar água. A conscientização dos moradores da cidade também está fazendo a diferença. Felizmente aqui em Indaiatuba a população tem participado bastante, tem colaborado bastante e tem tido a consciência que a água é um bem finito e que tem que cuidar com responsabilidade. Nós não estamos tendo dificuldade aqui e nós estamos conseguindo, por enquanto, atravessar essa crise hídrica graças aí à ajuda também da nossa população. Mesmo com esta colaboração, a reserva de água existente na cidade é suficiente para mais 10 dias. Após este prazo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município deve começar a usar a água de lagoas particulares. Para isso, já existe um acordo com os proprietários dos lotes para que a água seja retirada sem nenhum custo. Atualmente, a cidade tem à disposição para uso 15 lagoas particulares na área do Ribeirão Piraí e do rio Capivari-Mirim. Juntas, elas formam uma reserva de 350 milhões de litros de água, o que é suficiente para abastecer o município por cerca de 30 dias. Essa é mais uma preocupação para as autoridades, já que se todo o estoque for usado, a cidade não tem onde recorrer, pois a única saída seria utilizar a água do rio Jundiaí, o que não é permitido. Falta aí aos conselhos aprovarem e mandarem para o governo do estado para que o governador emita um decreto mudando a classificação do rio, que é hoje classe 4, para classe 3, e aí sim nós podemos reativar a nossa outorga já existente para que nós possamos captar água desse rio e garantir que Indaiatuba não passe por dificuldades. Além do pedido para que a água desse manancial seja usada, uma solução a médio prazo que a prefeitura já está colocando em prática é a construção de uma barragem com capacidade para 880 milhões de litros de água e a formação de uma lagoa com 2,5 km de extensão. Ela fica pronta o ano que vem e a barragem do rio Piraí, que é um consórcio de 4 cidades, Salto Intu, Indaiatuba e Cabriúva, que também está na fase de aprovação, desapropriação e licenciamento ambiental. Provavelmente o ano que vem começará também essa obra. Olha, os prefeitos estão correndo contra o tempo e com a corda no pescoço. Isso significa que ninguém fez a lição de casa, ninguém planejou a construção de reservatórios ou de alternativas, porque só estão dependendo de São Pedro e do complexo Cantareira, o que realmente deu para verificar que quando não chove, o sistema não é o suficiente para abastecer. E não tem jeito, com a proximidade do inverno, os problemas respiratórios começam a aparecer. Só no Hospital Ouro Verde, em Campinas, a demanda por atendimento na pediatria já dobrou em relação aos dias normais. Seu Anísio veio ao Hospital Ouro Verde em busca de atendimento para os 2 filhos. A Silvia, de 5 anos, e o Eric, de apenas 50 dias, estão com dificuldades para respirar, além de febre. É febre, indo e voltando, entendeu? Desde sexta-feira, e continuamente estou vindo de manhã e à noite trazê-los, entendeu? Para tomar medicação. A pequena Silvia reclama da tosse desde a semana passada. Com febre e com a garganta doendo. O centro de saúde está atualmente com 18 crianças internadas com problemas respiratórios. O número de salas para o atendimento infantil foi ampliado de 1 para 4. Segundo este médico, os casos nesta época do ano aumentam devido à variação de temperatura e ao tempo seco. A gente passou de uma média de uns 50, 60 atendimentos por dia para agora 100 atendimentos por dia, mais ou menos. Geralmente elas começam mais com sintoma de tosse, nariz escorrendo, é muito comum ter febre também. E os sintomas mais que mostram que pode estar mais graves, os mais importantes, é falta de ar, chiado no peito e aumento da velocidade da respiração. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, já não chove em Campinas há 25 dias. O número de queimadas também agrava a situação. De janeiro a abril deste ano, foram registrados no município 422 incêndios, uma quantidade 127% maior do que o mesmo período em 2013, quando 186 foram contabilizados. O filho desta dona de casa tem asma e precisa fazer inalação com frequência. Só assim para ele melhorar. Inalação e remédio.
O pediatra dá algumas dicas para que a população possa se prevenir contra esse tipo de situação. O mais importante nessa época do inverno e do outono é a prevenção da doença. Então, as crianças pequenas, abaixo de 6 meses, a mãe deve fazer de tudo para evitar que elas vão para qualquer lugar público, onde possa encontrar muitas pessoas. Não levar shopping, supermercado, evitar de tomar ônibus. Quanto mais a criança ficar dentro de casa, em contato com um número reduzido de pessoas, menor a chance de que ela vai pegar uma doença respiratória e ter uma complicação grave. E vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira. A meteorologia prevê que a situação que a gente vai ver daqui a pouquinho aí na nossa câmera instalada na nossa torre de transmissão, o céu já está claro aí, o sol brilha forte e essa situação deve permanecer durante todo o dia. Não, aumenta um pouco, né, a nebulosidade, aparecem um pouco algumas nuvens, mas não deve chover, pelo menos nas próximas 24 horas. Campinas tem mínima de 14 graus, teve nessa madrugada, e a máxima ao longo do dia deve chegar aos 28 graus. Muito bem, agora nossas câmeras fazem um passeio pelos veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes, trazendo os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Muito bom dia, Zezé de Lima. Bom dia, Sena. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, o Metro de hoje traz assuntos bem interessantes. Um deles, que vocês vão ver aí uma matéria da Rose Guglielminetti, é sobre a LDO, que foi aprovada na noite da última segunda-feira na Câmara de Campinas. Essa lei, ela prevê um reestudo dos valores do IPTU. E isso daí impacta toda a cidade, porque está aí um imposto que todos pagam. O outro assunto que estava gerando ontem toda uma tensão na cidade era acerca da greve de motoristas e cobradores de ônibus que estava prevista para acontecer hoje, a partir das 0 hora. Essa greve foi suspensa em função de um acordo ontem no TRT e os motoristas e cobradores terão 9% de reajuste a partir, que conta desde 1º de maio. Isso daí suspendeu o movimento, espero que todos estejam trafegando tranquilamente hoje. Sena, é isso, a gente volta amanhã. Obrigada. Obrigado, Zezé. Felizmente não aconteceu mesmo a greve do transporte coletivo e o pessoal está pelo menos indo sem problemas ao trabalho. Bom, nós temos também um destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Olá, Sena, muito bom dia para você. Bom dia para você também ligado nesta edição do Acontece Regional. Hoje a Rádio Bandeirantes começa já no Jornal Primeira Hora, trazendo os principais fatos do dia e uma reportagem que mostra que a perda auditiva não é a única causa de zumbido no ouvido. Hoje no Jornal Gente, José Arnaldo e Zezé de Lima conversam com você sobre os principais fatos do dia, incluindo os casos alarmantes de dengue na cidade. Hoje no Manhã Bandeirantes tem uma conversa boa sobre a cultura portuguesa. Afinal, nós estamos próximos da Copa do Mundo e os irmãos portugueses vão estar aqui na nossa cidade. A colônia portuguesa vem no Manhã Bandeirantes para falar sobre a cultura, a música, o fado, não é mesmo? E, é claro, falar da gastronomia, como não esquecer do famoso bacalhau. Pois é, começa às 10 da manhã. E é claro que informações do esporte você confere às 11h30 no Esporte Notícia. Então já sabe, Rádio Bandeirantes sempre em AM 1170, a rádio que tem opinião. Sena. Obrigado, Gustavo. E na Rádio Educadora FM, o pessoal da Hora do Leite está no ar agora já. Vamos ver se está rolando alguma coisa apimentada com relação a algum assunto do dia lá na Hora do Leite. Oi, Sena, daqui a pouquinho na Hora do Leite, a gente tem dicas de filmes com o Celton Mello. Bom dia, Celton. Pô, na verdade, vamos falar um monte de coisas indicados ao Oscar e você merece o Oscar, hein, Sena? Barbaridade, vou falar do trânsito de Campinas, da região que tá tudo parado, pô, me ajuda aí! É verdade, Datena, e hoje também tem Mega Sena e a gente vai falar com o nosso guru, Walter Manjado, para passar as 6 dezenas da Mega Sena de hoje, as Mega Senas da sorte, diz aí. Sí, pero que no, pero no mucho. Está escrito en la estrella que hoy sai la decena de Mega Sena exclusivo para ustedes. É sempre assim, Ronão, né? Sempre assim, Ronão, né? É assim... Sim, o Sena, grande Sena. Hoje sai o teu número. Tudo isso na Hora do Leite. Sintoniza depois do Band Cidade aqui nos 917. Hora do Leite na Educadora. Abraço.
Muito bem, olha, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que vive de cabeça quente com o problema da dengue, ganhou um novo problema relacionado à guerra contra o mosquito. Quem tem os detalhes é a nossa colunista de política, Rose Guglielminetti. Bom dia, Rose. Bom dia, Walter Sena. Bom, Campinas está vivendo a sua pior epidemia de dengue na história. Não há um campineiro que não tenha um parente ou um amigo que já foi pedir socorro na rede pública de saúde para tentar resolver esse problema da doença. O prefeito, em vias de tantos casos, encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores pedindo uma alteração na fiscalização de imóveis. O que o prefeito está pretendendo? Hoje, o imóvel abandonado, o proprietário ele é notificado para fazer a limpeza do imóvel e ele tem um prazo de 60 dias para fazer isso. O prefeito está reduzindo esses 60 dias para 48 horas. Tudo por quê? Porque para poder evitar que o mosquito da dengue se prolifere nos terrenos baldios ou imóveis fechados. Só que o prefeito fez uma outra coisa nesse projeto de lei. Ele colocou as imobiliárias e as empresas que vendem imóveis como corresponsáveis pela multa, caso o proprietário não faça a limpeza do terreno. Ou seja, o proprietário não foi identificado, não foi localizado pelas imobiliárias, quem tem que pagar essa multa são as imobiliárias. E isso está provocando um problema. Os donos de imobiliárias não querem nem pensar em pagar multa de coisas que não são deles. Então, o que eles estão fazendo? Procurar o prefeito, procurar os vereadores e não querem a aprovação do projeto. Por causa disso, o líder de governo, o Rafael Zimbaldi, que ia pedir urgência para votar esse projeto rapidamente, justamente para evitar a proliferação do mosquito da dengue, retirou o pé, não chamou urgência e agora vão ter que sentar na mesa para resolver esse problema. Ou seja, temos casos de doença, temos muitas pessoas doentes, mas as imobiliárias, os donos de imobiliárias estão dito o quê? Não podemos responder por algo que não é nossa responsabilidade. Então, já pediram uma reunião com o prefeito e agora, além de ter que lidar com o mosquito da dengue, o prefeito Jonas Donizete vai ter que lidar com os donos de imobiliárias. E o balanço que acaba de ser divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas aponta que a cidade pode ter mais de 32 mil casos de dengue. No último dia 15, aos 22.918 casos de dengue e pode ter ultrapassado 30 mil caso se confirmem os 9.466 que estão em investigação. Campinas já contabiliza 3 mortos pela doença e 3 outros óbitos estão em análise. O balanço anterior do Departamento de Vigilância em Saúde apontava 21.967 doentes. A probabilidade do número já ter passado ou pelo menos se aproximado de 30 mil é grande, porque segundo a Devisa, 80% dos casos notificados se confirmam. Você vai ver em instantes as novidades do setor de tecnologia na coluna de Rafael Gnipper. Você vê imagens de Bragança Paulista que registra nesse instante temperatura de 15 graus. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com o Acontece Regional.